Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Usurpação de função pública, artigo 328. Usurpar o exercício de função pública, pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa, que é a forma qualificada. Então, usurpar o exercício de função pública, pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. O parágrafo único diz: se do fato o agente aufere vantagem, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa, que é forma qualificada. Resistência é um crime formal, artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pena, detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato em razão da resistência não se executa, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência, artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato, crime formal, artigo 331. Desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, desacato é um crime formal, capitulado no artigo 331, que diz: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência é um crime formal, é um tipo misto alternativo, pois prevê 4 verbos nucleares que, se praticados no mesmo contexto, incorrem em crime único. Então, tráfico de influência é um crime formal, é um tipo misto alternativo, pois prevê 4 verbos nucleares que, se praticados no mesmo contexto, incorrem em crime único. Artigo 332, que trata do tráfico de influência, diz: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, tráfico de influência é um crime formal, é um tipo misto alternativo, pois prevê 4 verbos nucleares que, se praticados no mesmo contexto fático, incorrem em crime único. Artigo 332, tráfico de influência, que diz: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O parágrafo único: a pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa, crime formal ou de consumação antecipada. Então, o artigo 333 traduz o crime de corrupção ativa, que é um crime formal de consumação antecipada, diz: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Descaminho é crime formal ou de consumação antecipada. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, descaminho é um crime formal ou de consumação antecipada. Artigo 334, iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º, na mesma pena, exatamente, incorre na mesma pena quem, inciso 1, pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. 2. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. E 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma
utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Inciso 4. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documento legal ou acompanhada de documentos que sabem ser falsos. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando, crime formal ou de consumação antecipada, artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida, pena reclusão de 2 a 5 anos. Então, contrabando é um crime formal de consumação antecipada, artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida, pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, inciso 1, pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Inciso 2, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Inciso 3, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Inciso 4, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Inciso 4, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, parágrafo 3º diz que a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial igual ao descaminho. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou incitar em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal, artigo 336. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou expurgar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento, artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público, pena, reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária, os crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo, portanto, a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica. Então, os crimes de apropriação indébita previdenciária
e sonegação de contribuição previdenciária são delitos materiais, exigindo, portanto, a constituição definitiva do débito tributário perante o âmbito administrativo para configurar-se como conduta típica. A sonegação de contribuição previdenciária, artigo 337-A, é um crime material que diz: suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, segurados, empregados, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Inciso 3. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciários. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no artigo 337-A do Código Penal não exige dolo específico para sua configuração. Então, o crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no artigo 337-A do Código Penal não exige dolo específico para sua configuração. Parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes no início da ação fiscal. Então, extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo mínimo para o ajustamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a de multa. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Capítulo 2A dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, corrupção ativa em transação comercial internacional, artigo 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem devida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional, pena, reclusão de 1 a 8 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Então, tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções relacionado à transação comercial internacional, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro, artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro para os efeitos penais quem ainda que transitoriamente ou sem remuneração exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais
ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.